Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas. E antes de mais nada, eu gostaria de dizer e justificar que esse final do ano de 2022, que ficou sem devocional, foi porque eu estava no meu último ano da faculdade, estava muito corrido e agora eu me formei, então eu espero que ter mais tempo para fazer os devocionais certinho, sair toda semana direitinho. Dito isso, dando continuidade aos devocionais, hoje nós leremos Lucas capítulo 9, versículo 18 a 20, que diz assim: E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João o Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizei que eu sou? E respondendo Pedro, disse: O Cristo de Deus. Essa passagem, ela inicialmente vai mostrar o quê? Que Jesus estava só. Ele vai para os arredores da cidade em que ele estava e ele fica só com os seus discípulos, né? E nesse momento de solidez, a primeira coisa que ele faz é orar. Orando, estavam com ele os discípulos. Jesus ele ora tanto na escolha dos 12 discípulos principais, que se tornariam os 12 apóstolos, quanto também nesse momento crucial em que ele iria revelar a esses discípulos a sua real natureza, de que ele era o Messias, o prometido de Deus para salvar o povo. E ele inicia essa revelação, primeiramente perguntando para os discípulos o que as pessoas falavam dele, porque as pessoas tinham crenças variadas a respeito de Jesus nessa época. Se existia uma crença nesse período, por causa de algumas profecias antigas, de que antes do Messias vir, vários profetas viriam, mas esses profetas não seriam o Messias, tanto que muitas pessoas acreditavam, inclusive, que um dos profetas antigos tinha ressuscitado na figura de Jesus, mas que ele não era o Messias, mas sim um desses profetas que viria antes do Messias, né? Essa era a crença comum dessa época, assim, das pessoas a respeito de Cristo, de Jesus. E aí ele pergunta, então, sobre a opinião das pessoas para os discípulos, para de alguma forma preparar eles para a revelação que ele ia fazer, a revelação de quem ele é. Só que quando ele pergunta para os próprios discípulos, né, o que os discípulos achavam sobre ele, Pedro faz uma declaração de fé grandiosa, que mostra uma fé verdadeira em Jesus. O que ele diz no versículo 20? O Cristo de Deus, né? Tu és o Cristo de Deus. Ou seja, essa revelação que Jesus faz, que Jesus iria fazer aos discípulos, é feita através de Pedro, né? Pedro já faz essa revelação da verdadeira natureza de Cristo, de Jesus, que é o quê? É o Cristo de Deus, né? O termo Cristo não é como se fosse o sobrenome de Jesus, de forma alguma, é um título. É um título. Cristo não é nada mais que a forma grega do nome hebraico Messias, né? Que quem era o Messias? Era aquele prometido no Antigo Testamento, que Deus prometeu e que ia lidar com o problema do povo de Israel, com o grande problema do povo, que era o pecado, e que iria salvar o seu povo. Esse era o Messias, né? A palavra grega para o termo hebraico Messias é Cristo, né? Por isso Jesus Cristo. Esse Cristo é o título. E o Pedro, o apóstolo Pedro, como que representando também os outros apóstolos, a opinião deles, fala: você é o Cristo de Deus, ou seja, o ungido de Deus, o prometido de Deus, aquele que vai nos salvar. Que hoje nós possamos ter essa fé verdadeira, simples, mas ao mesmo tempo grandiosa e verdadeira de Pedro, de que Jesus é o Cristo de Deus, é o prometido de Deus. Ele não é só um profeta, ele não é só um grande homem, ele não é um grande mestre da moral, mas ele é o próprio Filho de Deus, o Cristo, o Messias prometido, né? O Messias que aquelas promessas
do Antigo Testamento tanto falavam a respeito. Deus abençoe e até o próximo devocional.